Você já teve a sensação de que algo invisível te livrou de um acidente? Já sentiu, no meio de uma crise, uma paz que não fazia sentido algum diante do caos? Já chorou sozinho à noite, achando que ninguém estava te ouvindo? Mas, de repente, sentiu como se alguém estivesse ali do seu lado, te consolando. Isso não é apenas intuição, não é só coincidência. Pode ser a atuação de anjos. Eles não aparecem em fotos, não deixam rastros no chão, mas estão posicionados exatamente onde Deus os enviou, ao seu redor. A Bíblia nos mostra que, desde o Éden até o Apocalipse, o céu nunca deixou a terra sem cobertura espiritual. Mesmo quando você não sente, não vê e até duvida, os anjos de Deus estão em guerra por você agora mesmo. E talvez este vídeo seja o sinal que o céu está te mandando para lembrar. Você nunca esteve só em suas lutas. A guerra espiritual é real. E não é só no mundo das trevas. Existe também um exército celestial que luta do lado de cá. Enquanto você ora, jejuando ou até mesmo chorando em silêncio, o mundo invisível se movimenta. É como se cada clamor seu acendesse uma luz em meio à escuridão e ativasse respostas do céu. Mas o que muitos não entendem é que Deus envia anjos com propósitos específicos. Há anjos que protegem, outros que entregam mensagens, outros que libertam. E há aqueles enviados só para uma coisa: guerrear. E é por isso que o silêncio da sua luta pode estar cheio de sons que você ainda não consegue ouvir. Sons de espadas, escudos, ordens do céu sendo liberadas para te manter de pé. Você não está perdendo, você está sendo guardado. Ao longo da Bíblia, encontramos cenas impressionantes que revelam que a intervenção angelical não era uma exceção, mas uma promessa. Quando Elias fugia de Jezabel, a ponto de pedir a morte, um anjo apareceu com pão quente e água, dizendo: "Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo." 1 Reis 19:7. Elias estava exausto, em crise, achando que tudo tinha acabado. Mas o céu enviou socorro. E o mesmo céu continua ativo até hoje. Se você sente que chegou ao fim, talvez seja exatamente o momento em que o anjo de Deus está vindo ao seu encontro. Mas é preciso estar sensível, porque os anjos não gritam. Eles sussurram ordens de Deus na alma dos que ainda esperam. E é por isso que você precisa permanecer. Esse vídeo vai te mostrar o que a maioria ignora. Os anjos não são apenas figuras celestiais decorativas. Eles são parte da estratégia divina para te manter vivo e em pé. Você precisa saber o que a Bíblia diz sobre esses guerreiros silenciosos. Precisa entender como eles atuam nas suas batalhas. E mais, precisa reconhecer os momentos em que o céu interveio sem você perceber. Por isso, já curta esse vídeo. Compartilhe com alguém que está enfrentando uma luta e se inscreva aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Porque Deus vai abrir seus olhos para o invisível. E no próximo bloco, vamos descobrir qual foi o momento em que o próprio Jesus declarou que poderia ter chamado legiões de anjos, mas escolheu não fazê-lo. Por quê? A resposta vai mexer com a sua fé. Pouco antes de ser preso, humilhado e crucificado, Jesus disse uma frase que revelava o quanto o céu estava pronto para agir em seu favor. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26:53. Uma legião romana era composta por cerca de 6.000 soldados. Multiplique isso por 12 e você terá mais de 72.000 anjos de prontidão para intervir com um único pedido de Jesus. Mas ele não chamou. Ele escolheu o caminho da cruz. Ele escolheu sofrer para que eu e você tivéssemos acesso ao céu. E é por isso que hoje, por causa do sangue dele, os céus respondem quando você clama. O mesmo Pai que poderia ter enviado legiões por Jesus, hoje envia anjos por você. Mas será que você tem orado com essa consciência? É importante entender que os anjos são enviados por ordem direta de Deus.
Mas muitas vezes essa ordem nasce de uma oração sincera, de um clamor que toca o céu. É quando você dobra os joelhos no seu quarto, longe de todos, com o rosto molhado pelas lágrimas, que algo acontece no mundo espiritual. O que você vê como desespero, Deus vê como um altar. O que você acha que é abandono, o céu interpreta como um pedido de reforço. E é nesse momento que os anjos começam a se mover. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Eles não apenas visitam, eles cercam, eles montam guarda. E o seu temor a Deus é o convite que ativa essa cobertura. O problema é que nos dias de hoje, muitos cristãos vivem como se estivessem sozinhos. Enfrentam lutas espirituais com armas carnais, tentam resistir ao inimigo apenas com força mental, com conselhos de amigos ou com distrações. Mas a Bíblia é clara: as armas da nossa milícia não são carnais. 2 Coríntios 10, 4. E entre essas armas está o envio angelical. O que você precisa entender hoje é que você nunca entra em uma batalha sozinho quando está debaixo da vontade de Deus. Se Jesus tinha acesso a legiões e escolheu não usá-las por amor, imagine o que o Pai é capaz de liberar sobre a sua vida quando você decide clamar com fé e depender dele. Então, se esse vídeo está alcançando você agora, não é por acaso. É porque o céu quer te lembrar que você tem acesso, que você tem direito, que você pode pedir. Curta esse vídeo se está sentindo Deus falar com você. Escreve aqui nos comentários: Senhor, envia os teus anjos para essa batalha que estou vivendo. E no próximo bloco, vamos falar sobre o profeta Daniel e como uma oração aparentemente sem resposta provocou uma guerra espiritual tão intensa que precisou de um anjo mensageiro e um anjo guerreiro para chegar até ele. Você vai se surpreender com o que acontece no mundo invisível enquanto você está esperando. Você já orou por algo e teve a impressão de que nada aconteceu? Já sentiu o céu em silêncio, como se suas palavras tivessem batido no teto e caído de volta? Daniel passou por isso. Um homem fiel, íntegro, consagrado, que colocou seu coração em oração e jejum por 21 dias, sem resposta. Mas o que Daniel não sabia é que desde o primeiro dia, Deus já havia enviado um anjo com a resposta. Acontece que, no mundo espiritual, as coisas nem sempre são simples. Daniel 10 revela que o anjo foi impedido por 21 dias por um príncipe das trevas, e só conseguiu avançar quando Miguel, o arcanjo guerreiro, foi enviado para ajudá-lo. Ou seja, a demora da resposta não era a ausência de Deus, mas guerra no céu. Talvez a sua também seja. Essa passagem nos ensina algo poderoso. Existem orações que abrem portais celestiais, mas também despertam resistência infernal. O céu reage, o inferno contra-ataca, e nesse embate, anjos são enviados. Daniel não viu a luta, mas sentiu o peso. E mesmo sem entender o que estava acontecendo, ele permaneceu fiel. Quantas vezes no seu silêncio você não percebe que há algo sendo batalhado acima de você? Quantas respostas já estão a caminho, mas presas por batalhas invisíveis? Deus quer te lembrar, a sua constância libera reforços, o seu jejum não é em vão, sua fidelidade está sendo notada. E os anjos não vão parar até que o que Deus prometeu se cumpra. Essa guerra não é ficção, é realidade espiritual. E os anjos enviados por Deus têm autoridade, força e missão. Miguel não é apenas um personagem bíblico, ele é real. É chamado na Escritura de um dos primeiros príncipes, e em Apocalipse 12 lidera o exército do céu contra o dragão. Ele é enviado para momentos de guerra intensa, como no caso de Daniel. E se Deus moveu céus e anjos para um homem de oração no Antigo Testamento, quanto mais agora, após a cruz, onde o véu foi rasgado e temos acesso direto ao trono da graça.
A pergunta que fica é: você está disposto a manter-se firme mesmo quando parecer que o céu está demorando? Se você está orando há dias, semanas ou anos, não desista. Talvez Deus já tenha liberado a resposta, mas existe uma batalha sendo travada. E os anjos que ele envia não param até cumprir o propósito. Então declare aqui nos comentários: mesmo que eu não veja, eu confio no agir do céu. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que estão à beira de desistir. E prepare-se, porque no próximo bloco vamos falar de algo que pouca gente sabe. Os anjos que aparecem no meio da tempestade, como no caso de Paulo, no navio que estava prestes a naufragar. Você vai entender que as maiores provas da sua vida são os cenários ideais para a manifestação dos anjos. O apóstolo Paulo estava em um navio que parecia condenado. Atos 27 relata que após dias sem ver o sol, em um mar revolto, todos a bordo haviam perdido a esperança. Já não comiam, já não dormiam, e muitos esperavam apenas a morte. Mas no meio daquela noite escura, um anjo apareceu a Paulo e lhe trouxe uma mensagem do céu. Não temas, Paulo, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Atos 27 e 24. Em outras palavras, ninguém vai morrer, porque Deus ainda tem planos com você. Foi um anjo que desceu na tempestade para trazer direção, esperança e livramento. E assim como Deus enviou esse anjo a Paulo, Ele ainda envia hoje, especialmente nos momentos em que tudo parece perdido. Essa história é mais do que uma lembrança bíblica. É um espelho do que Deus faz em nossas vidas. Quantas vezes estamos no meio de uma tempestade, crises familiares, diagnósticos médicos, traições, dívidas, solidão, e tudo indica que o navio vai afundar. Mas aí, no escuro, Deus envia algo. Pode ser uma palavra, um sonho, uma pessoa, uma mensagem como esse vídeo. E quando menos esperamos, percebemos que não estamos sozinhos naquela embarcação. O céu está a bordo, o anjo já chegou. A tempestade não sumiu, mas a direção chegou. E o mais impressionante é que o anjo não tirou Paulo do navio. Ele o fortaleceu dentro dele. Isso mostra que os anjos de Deus não nos tiram de todas as lutas, mas nos sustentam em meio a elas. Quantas pessoas agora estão como Paulo, navegando sem visibilidade, cercadas por medo e achando que tudo vai naufragar? Talvez esse seja o seu caso. E talvez essa seja a hora de lembrar que a presença de anjos é sempre um sinal de que Deus ainda tem planos com você. Se Deus ainda envia anjos, é porque você ainda não terminou sua missão. A promessa feita a Paulo era clara: você vai chegar. E a sua também é. A luta pode ser longa, a tempestade pode parecer interminável, mas os céus não estão em silêncio. Eles estão em movimento. E anjos estão sendo enviados com ordens específicas para te lembrar: não temas, você vai chegar onde Deus te prometeu. Se isso falou com você, comente agora. Mesmo no meio da tempestade, eu creio que o céu está comigo. E compartilhe este vídeo com alguém que está prestes a desistir. Você pode ser a resposta do céu para ela. No próximo bloco, vamos falar sobre anjos enviados para proteger ambientes inteiros. Como aconteceu com Eliseu e o seu servo, que viram carros e cavalos de fogo cercando a cidade. Se você está cercado de problemas, vai descobrir que há mais ao seu redor do que contra você. Imagine acordar pela manhã, sair de casa e perceber que você está cercado por um exército inimigo. Foi isso que aconteceu com o servo de Eliseu em 2 Reis 6. A cidade havia sido cercada pelos soldados do rei da Síria com a intenção de capturar o profeta. O servo, tomado de medo, correu até Eliseu perguntando: "Ai, meu senhor, que faremos?" E a resposta de Eliseu foi algo que ecoa até hoje: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas o servo não via nada.
Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E naquele instante, os olhos espirituais do servo se abriram. E ele viu montes cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, anjos, guerreiros celestiais, o exército invisível de Deus pronto para intervir. Essa história é um divisor de águas para quem se sente sozinho em meio às batalhas. A maior mentira que o inimigo tenta implantar é que você está abandonado, que ninguém vê, que nem Deus se importa mais. Mas se os seus olhos espirituais fossem abertos hoje, você veria o que Eliseu viu, o céu mobilizado ao seu redor. Você entenderia que o que Deus colocou para te guardar é infinitamente maior do que tudo o que o inimigo levantou contra você. Anjos estão em posição, cavalos e carros de fogo estão acampados ao redor. Você não foi deixado à própria sorte, você está sendo guardado com poder. A oração de Eliseu nos ensina algo profundo. Há batalhas que só são vencidas quando a nossa visão espiritual é ativada, quando deixamos de olhar com os olhos naturais e passamos a discernir as movimentações do céu. É por isso que muitos se desesperam, porque não enxergam. Mas o Espírito Santo quer ativar algo dentro de você hoje, quer abrir os seus olhos. E talvez, nesse momento, você sinta algo diferente enquanto assiste a este vídeo, porque há anjos cercando não só o lugar onde você está, mas também a próxima fase da sua jornada. Eles vão à frente, eles limpam o caminho, eles desarmam armadilhas, eles cercam seus filhos, sua casa, seus projetos, porque Deus já viu o que você ainda não viu e já enviou reforços. Comente agora: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Curta este vídeo se o Espírito Santo está falando com você. Compartilhe com alguém que precisa enxergar além do natural e se inscreva aqui no canal para receber mais palavras como essa. No próximo bloco, vamos orar juntos. Vamos pedir ao Pai que envie anjos sobre cada área da sua vida, sobre cada guerra que você está enfrentando, e declarar que você não está sozinho, nem agora, nem nunca. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus. Obrigado porque, através dele, temos acesso direto à tua presença. Obrigado porque o véu foi rasgado. E hoje podemos clamar com ousadia, sabendo que o Senhor ouve cada palavra. Neste momento, Senhor, eu oro por cada pessoa que está assistindo a este vídeo. Tu conheces cada lágrima escondida, cada batalha silenciosa, cada clamor que não foi verbalizado, mas que o coração gritou. Pai, em nome de Jesus, envia os teus anjos agora, que eles sejam liberados sobre lares, sobre enfermidades, sobre dívidas, sobre causas impossíveis. Que cada área que parecia perdida comece agora a receber visitação celestial. Senhor, assim como enviaste um anjo a Paulo no meio da tempestade, envia agora anjos para aqueles que estão no meio do medo. Assim como enviaste Miguel para guerrear por Daniel, envia guerreiros celestiais para travar as batalhas que nós não conseguimos ver. Abre os olhos espirituais de cada um que ora comigo agora. Que eles enxerguem como o servo de Eliseu, que não estão cercados por derrotas, mas por cavalos e carros de fogo, por anjos com ordens específicas, por um exército que vem do céu. Ativa neles a fé para continuar mesmo quando a resposta ainda não chegou, e renova as forças dos que estavam prestes a desistir. Senhor, também te pedimos que a tua presença continue cercando cada passo e que os teus anjos acompanhem os teus filhos em cada ambiente onde eles forem enviados. Que ao entrar em casa, no trabalho, em hospitais, em reuniões, em tribunais, em igrejas, eles estejam cercados por aquilo que não se vê, mas que é real. Que cada lugar que parecia opressivo se torne território de glória, porque os teus anjos foram à frente. E que toda a força do inferno seja paralisada, todo plano maligno seja desfeito, toda seta seja quebrada,
porque o Senhor é quem dá ordens aos teus anjos a nosso respeito. Salmo 91:11. Nós cremos nisso, nós nos apropriamos disso e declaramos: estamos guardados. Se você orou comigo agora, escreva nos comentários: Amém, Senhor. Eu creio que os teus anjos estão comigo. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que está em uma luta espiritual e não sabe mais o que fazer. Se inscreva aqui no canal, porque vamos continuar trazendo palavras que vão abrir seus olhos para o mundo invisível. E não perca o próximo vídeo: os anjos que escoltam filhos de Deus em território do inimigo. Você vai descobrir o que realmente acontece quando você pisa em um lugar onde o inimigo não queria que você entrasse. Mas o céu te escolheu para estar lá.